Oi, gente, estamos aqui com mais uma parte da nossa entrevista com as nossas tias Mirota e Débora, que vocês já conheceram aí, essas figuras maravilhosas. E veja, eu estou até produzida porque pra entrevistar essas duas, são muito chiques, gente. Ó, já teve gente que falou pra mim, assim, as suas tias são muito chiques, então tô de acordo. Olha, são muitas histórias, vocês acompanharam aí, e a gente já quer começar falando de uma que o Pedro Augusto também está envolvido nessa história. Muito envolvido. Completamente envolvido, ele só jogou a bomba. Vocês vão me contar porque eu tô envolvida na história. Leia, nossa irmã, que vocês conhecem, tinha ido na escola resolver um probleminha lá. E ela comentou com a gente que tinha ido na escola, mas que a Miriam não sabia. Olha, eu era inocente na história. E nesse dia a gente foi levar o Pedro para casa dele e o Pedro estava quieto, só ouvindo a história. Quando o chevette da Mirota, aquele chevette dourado, Chevette dourado. que a Mirota Quatro tinha, portas. Esse detalhe é importante. Era o único. a Mirota estacionou o chevette em frente à casa do Pedro. O Pedro começou: Miriam, tenho que te falar uma coisa. A Miriam: não, Pedro, agora não. Não, Miriam, eu tenho que te falar uma coisa. Ficou me chamando que nem o Chaves. Calma, Pedro, eu tô contando aqui a história. Surgiu o assunto da escola. Pedro pegou o gancho e falou assim: então, Miriam, e neste dia a sua mãe foi na escola. Pronto. A Miriam regalou o olho e falou assim: mãe, você foi na minha escola? Eu falei assim, o Pedro tá falando coisa que não é pra falar. Insistia em falar. E aí ele falou, sua mãe foi na escola. E aí a Miriam achou ruim, porque a Miriam não queria que a Leia fosse na escola. E ele continuou falando. E no final ele falou assim: eu só falei a verdade. Eu só falei a verdade. Ele jogou a bomba e saiu fora do carro. Porque a Foi gente isso que sempre aconteceu. falava. Ele voltou na janela do carro e falou assim, pôs a mão assim, eu só falei a verdade. Aí a Leia falou assim, eu tô com medo deste menino. Aí ele falou assim, tá pensando o quê? Que eu guardo segredo? Eu não guardo segredo, não. A Mirota um dia, antes do Chevette, ela tinha um Fiat 147. Ela deu a ré um dia e bateu numa árvore, mas ninguém ficou sabendo. Só a Miriam que estava no carro com ela. E eu falei pra ela, não conta nada. Eu não bati na árvore. Aquela árvorezinha de canteiro, ela entortou e voltou pro lugar. Só que eu subi no canteiro e ela assustou. Tia, medo. E eu falei, já passou, não precisa falar nada pra ninguém. Aí quando nós chegamos em casa, a primeira coisa que ela fez, mãe, a tia Mirota bateu o carro numa árvore. Gente, não era numa árvore, um arbustozinho, né? Criança não consegue guardar segredo não, gente. Não, mas é bom guardar, né? Aí já fica o ensinamento aí. Já fica a dica aí, Já tá, fica gente? a dica aí pra criança não, porque criança não pode guardar segredo e não deve guardar segredo. Pronto, falei. Pronto, falei, se quiser falar mais coisa. Sei que eu tava lá passeando no bairro com uma amiga. Sim. Nosso pai, que muitos conhecem, né? Vivaldo, ele ficou muitos anos doente e ele tinha uma enfermeira, a Maria José. Maria José, beijo. Abraço, Se você Maria estiver José, assistindo. se chegar até você. Beijo, Maria Beijo, Maria José. José. Foram, assim, muitos anos com a gente. E nós morávamos todos no mesmo bairro, continuamos morando a maioria no mesmo bairro. E um dia, a Miriam estava passando com uma amiga dela para ir na loja Capricho. A Miriam passou sem ordem. A Maria José, na janela, falou assim, Miriam está passando com uma coleguinha. Abriu a janela e falou, Miriam, volte, sua mãe não deixou. A Miriam voltou com o olho assim esticado e falou, tia, ela não manda em mim, tia. Querendo mandar na minha vida. Ela queria mandar, porque ela se sentia meio que tomando conta da casa. Mas me conta uma coisa, minha mãe não tinha deixado mesmo? Como é que foi isso? Eu não Sua lembro. mãe não tinha deixado não, Miriam. Você ia com a sua amiguinha e foi indo, porque também não tinha nada demais, era pertinho de casa. Não tinha nenhum perigo, você podia ter ido. Mas finalizou assim, eu indignada. Indignada. E ela não manda em mim, tia. O pai sentava na sala olhando e ela com aquela cara assim de bronca. E ela não arredou o pé, você não vai. Fiquei lá, então não fui. Não fui Como passear. sempre ficava, obedecia ela. Foi obediente, Obedecia, ficou com Obedecia, medo. o Pedro Augusto obedecia, todo mundo obedecia. Ela botou ordem na casa. Botou ordem na casa, ela botava ordem na casa, olha... A gente gostava da loucura total. Gostava. Ai, gente.
Eu fiquei indignada, eu falei, quer mandar na minha vida? Mas teve uma história parecida, uma indignação parecida. O que isso tem a ver com a minha vida? Conta pra gente, a gente quer saber. Tardezinha, a gente ia chegando em casa. E passou um carro, o trânsito estava meio confuso, e tinha um cara dirigindo um carro, e ele tava assim, esbravejando, xingando, estressado. Aí eu peguei e falei pra ele assim, calma, tá estressado? Vai fazer mal pra você. E ele não gostou. Ele tava falando muito. Aí ele continuou andando com o carro, acho que ele pensou bem, sem me ver, não tava me vendo mais. Ele falou assim, que é? Você tem alguma coisa a ver com a minha vida? Falei, não tem. Ele, não tem. E ele falou assim, então para de blá, blá, blá. Eu fui chamar a atenção dele no sentido assim, tá estressado. Aí ele, acho que ele pensou, poxa, eu tenho a ver com isso. Depois ele veio ser meu vizinho. Nossa. Um vizinho muito bacana, ele não morava perto aqui na rua, perto da gente ainda. Só que ficou dito por um dito. Ele não falou nada e nós também não falamos eu nunca nada. falei pra ele que eu era a figura, mas eu sabia que ele era, e ele também sabia. Então ficou um vizinho bacana, mas não se fala sobre o passado. Não se fala sobre isso. Não. Muito legal, Ai, gente. é muito legal. São muitas histórias, mas a gente continua. Tem muito mais pra contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Cursos da família vão Muito, chegar, você gente. não perde por esperar. Histórias ainda pra ser contadas. Sim. Então, continua acompanhando a gente por aí, curte, compartilha, comenta. E a gente se vê numa próxima. Sim. Beijo, tchau. Tchau, gente. Beijo, gente.